Graça e paz, meus amados irmãos, que o nosso Deus continue a sustentar a sua vida, abençoando você, a sua família, protegendo, acampando os seus anjos ao redor da sua casa. Nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de angústia, em tempos de provações. Vamos orar neste momento, possamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, neste momento em que teremos a oportunidade de olharmos para as Sagradas Escrituras e mais uma vez podemos tirar lições importantes para as nossas vidas nesses tempos que temos enfrentado, nesse tempo que temos enfrentado de lutas e de caos. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Nosso amado Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela proteção, pelo cuidado, pelo suprimento do Senhor em nossas vidas, em nossa casa. Conhecemos a Deus, que o Senhor é o Deus soberano e está no total e absoluto controle de tudo isso que estamos vivendo e enfrentando. Continua, Deus, agindo de forma poderosa, trazendo a cura, a plena restauração da saúde física daqueles que se encontram em leitos de hospitais, passando, a Deus, por momentos difíceis, de insegurança. Que o Senhor esteja com eles, que o Teu Santo Espírito os conforte. E aqueles que também, ó Deus, estão aguardando ainda o diagnóstico, que possa vir logo, que eles sejam protegidos pelo Senhor e possam, ó Deus, reconhecer que o Senhor é o Deus da cura. Abençoe a cada um de nós no tempo que teremos agora de ministração da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa trazer paz, consolo e direção às nossas vidas neste momento. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo o relato de Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 9. Esse é o texto base que teremos a oportunidade de dedicar um pouco do nosso tempo na exposição desta porção das Sagradas Escrituras, procurando compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar em momentos como esses que temos enfrentado nos dias atuais. E o tema da nossa mensagem é Colhendo Frutos em Meio ao Caos. Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 9. Acompanhe comigo a leitura. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha:
Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Amém? Queridos, eu creio que uma das perguntas que mais as pessoas estão fazendo neste um mês, desde que o coronavírus chegou até nós, dando assim, como nós estamos enfrentando o início, a um caos, principalmente no que diz respeito à saúde pública e um caos também na economia mundial, é a seguinte: quais serão as lições que a humanidade tirará deste terrível momento? Será que tudo voltará à normalidade? Ou seremos diferentes? Quais as mudanças serão de fato perceptíveis, nos tornando pessoas melhores em todos os sentidos? Eu não sei se perguntas como essas têm feito parte do seu pensamento. Quais são as reflexões que você tem feito durante este tempo de quarentena? Mas eu creio que essas perguntas, elas certamente, em uma boa parte da população, são perguntas que têm sido feitas. Será que seremos mais sensíveis e humanos depois desse tempo? Será que seremos menos egoístas e mais altruístas? Será que seremos mais justos e corretos em nossas vidas e, quem sabe, menos corruptos? Talvez mais pacientes e longânimos e menos irados e explosivos? Talvez mais carinhosos, mais afetuosos, menos distantes e secos uns com os outros? Daremos, quem sabe, mais valor às pequenas coisas e aos pequenos gestos? Talvez possamos ser mais gratos e menos murmuradores? Quem sabe, meus queridos e amados irmãos, valorizaremos mais pessoas do que coisas? Talvez essas perguntas, elas possam até então ter retratado a atitude da nossa sociedade. Talvez situações em que nós agimos uns para com os outros, que talvez não nos levasse a uma reflexão se essas atitudes, de repente, poderiam estar erradas, para que pudéssemos melhorar e mudar a nossa atitude uns para com os outros. Meus queridos e amados irmãos, talvez essas preocupações também sejam preocupações não somente da nossa sociedade como um todo, mas são preocupações que também estão presentes na igreja. Ou seja, há uma relação dessas preocupações no que diz respeito à população de uma forma geral, que nós também fazemos parte, certamente, e a Igreja de Cristo. Essas perguntas, elas envolvem certamente as nossas preocupações como Igreja do Senhor. E alguns questionamentos que temos feito com Deus.
Talvez você tenha questionado a Deus sobre os propósitos do Senhor, porque Ele tem permitido que nós estejamos vivendo momentos como esses, de insegurança, de doença, de mortes, de sofrimento, de perdas, uma crise, como já bem falei, na nossa saúde pública e também na nossa economia mundial. E eu coloquei aqui algumas perguntas, talvez, que eu e você, como igreja, possamos estar fazendo. Como a igreja de Cristo reagirá após o vírus? Será que esta é uma pergunta, é um questionamento que você tem feito, enquanto de repente você se preocupa com a nossa volta, a nossa comunhão aqui na nossa igreja local? Como será que cada um dos nossos membros, das pessoas que convivem conosco, reagirão após este período de dor e de sofrimento? Quais serão, de fato, meus irmãos, os efeitos visíveis na vida dos membros da igreja e daqueles que ainda não se converteram? Como eu disse, talvez tenhamos apenas alguns frequentadores, mas não crentes, não discípulos de Cristo ainda aqui. E não somente isso, mas as pessoas que ainda não se converteram fora da igreja, fora da nossa comunidade, pessoas que não estão convivendo conosco domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, nas nossas reuniões. Como que essas pessoas agirão? Quais serão os efeitos visíveis na vida dessas pessoas que estão no nosso meio? A igreja permanecerá em suas rotinas religiosas ou viverá de fato um despertar, um avivamento em sua espiritualidade? Creio eu que essas perguntas, esses questionamentos são questionamentos importantes, são questionamentos que eu considero imprescindíveis, que você possa pensar acerca disso, nas nossas reações, como seremos, como reagiremos depois deste período de turbulência. Quando nós nos deparamos, portanto, com este texto, avaliando toda a situação que envolvia aquele momento em que, então, Lucas retrata este episódio, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo utilizando-se basicamente de dois eventos que na nossa compreensão, na nossa leitura, nós percebemos que são eventos sangrentos, que aconteceram ali na cidade de Jerusalém. Nós vemos Jesus Cristo usando esses eventos tristes, lamentáveis, para ensinar sobre a necessidade de se julgar corretamente os sinais dos tempos. Mas por quê? Por que Jesus usa situações como essas, de calamidade, de sofrimento, de mortes, de sangue, de dor e de sofrimento? Nós vemos então o Senhor Jesus Cristo usando estes eventos para poder apontar para uma realidade futura, porque eles anunciam o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Jesus Cristo, na primeira vinda dele, ele deu o início. Jesus Cristo inaugurou o que nós conhecemos como o reino de Deus, o governo, o domínio de Deus nos corações dos homens. É claro que nós sabemos que todo coração é um trono. Infelizmente, muitos tronos estão já ocupados. Ou Jesus Cristo ocupa esse trono, ou nós ocupamos o trono do nosso coração e das nossas vidas. Mas nós percebemos que então Jesus Cristo, enquanto ele anuncia esse estabelecimento do reino de Deus,
Nós vemos Jesus Cristo procurando fazer com que as pessoas que o ouvem possam compreender a necessidade de demonstrarem frutos de arrependimento, para que assim possam escapar do juízo divino. O texto que nós também podemos usar para compreender a sequência deste texto, base do capítulo 13, nós precisamos voltar ao capítulo 12, a partir do verso de número 54 até o número 59. E assim você vai perceber que Jesus Cristo, então, começa já a tratar acerca deste anúncio, da necessidade de se perceber que algumas coisas que estão acontecendo têm um propósito. Nada acontece sem que o Senhor tenha um propósito, que é, na verdade, como nós estamos procurando entender, que tudo aponta para a sua vinda. E é necessário que nós possamos ser sensíveis para percebermos que esses eventos tristes, lamentáveis, de dor, de sofrimento, de perda, de morte, de sangue, eles apontam para a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos, aqui, conforme estamos percebendo, precisamos compreender esses sinais e, mediante esses sinais, tomarmos uma decisão em nossas vidas no que tange a mudança de vida. Portanto, irmãos, meus amados, nós percebemos na cidade de Jerusalém um caos social estabelecido. E nós precisamos fazer naturalmente, esta comparação, e vemos que este capítulo 13 de Lucas, ele está, então, retratando ali os galileus, né, que eram nacionalistas fanáticos. Eles acabaram criando ali, naquela região, um certo tumulto. E vemos ali Pilatos, que nós conhecemos, que ele estava ali presente durante aquele triste evento e envia os seus soldados para que pudessem, então, ali intervir naquela situação. O resultado, sem dúvida nenhuma, e não poderia esperar nada diferente, é um conflito sangrento, mortes, ali nos átrios do templo. E nós vemos que a citação de Jesus nesses eventos caóticos, né? Há um propósito dentro do plano soberano de Deus. Quando nós vemos, então, Jesus Cristo citando esses eventos, nós precisamos compreender que, de fato, existe um objetivo central, onde ele deseja levar ali os seus discípulos, todos aqueles que estão ouvindo os seus discursos, levando eles à percepção de que o caos socialmente estabelecido, ele aponta para a vinda e para a necessidade de um Salvador. Porque é justamente esse Salvador que trará ali a paz, trará também, não somente a paz, mas trará, como nós percebemos no texto, juízo sobre aqueles que não sabem analisar, avaliar esses eventos, para que eles sejam usados como um agente de arrependimento, para que os nossos olhos estejam voltados para Deus. E nada acontece sem um propósito, e tudo que acontece tem certamente um objetivo que envolve a mim e envolve a você também, no que diz respeito ao arrependimento que é necessário para as nossas vidas. Todos nós precisamos nos arrepender. Somos falhos, somos pecadores. E diante de tudo aquilo que acontece, precisamos avaliar as nossas vidas, percebendo que essas tragédias, essas mortes, tanta desgraça que temos visto e vivido, elas precisam nos levar para mais perto de Deus.
Portanto, segundo Jesus Cristo, este evento que causa choque, que causa comoção social, comoção geral, não pode também ser comparado com o juízo divino vindouro sobre aqueles que não se arrependem, não demonstram frutos genuínos, frutos de arrependimento que comprovam que, de fato, essas pessoas entendem que precisam de um Salvador em suas vidas. Há algumas observações na continuidade da nossa exposição, do nosso texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no que diz respeito à exortação de Jesus Cristo. E a primeira observação que eu gostaria de fazer com os irmãos é que, em primeiro lugar, trata-se, portanto, este evento de uma ameaça flagrante da ruína geral de todos os não convertidos na Galileia e em Jerusalém. Nós percebemos isso nos versos de 1 a 5. E nós precisamos entender, mediante esse texto, nós já fizemos a leitura, mas você pode lê-lo novamente, acompanhar aí na sua Bíblia. E precisamos entender que Jesus Cristo, enquanto ele cita esses eventos, Jesus não está sendo ali insensível diante das tragédias, insensível com aquelas pessoas que perderam as suas vidas. Jesus Cristo não está também concordando com a atitude de Pilatos, mas nós precisamos compreender que Jesus Cristo está sendo nada mais, nada menos do que realista diante desta verdade que iguala todas as pessoas sem Deus. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Jesus Cristo está apenas apresentando este aspecto em relação ao seu ministério, que faz parte do estabelecimento do seu reino, onde aquelas pessoas que não reconhecem como rei, que não deixam, portanto, o trono dos seus corações para que ele possa reinar, nós vemos Jesus Cristo trazendo uma realidade para essas pessoas que iguala, portanto, todas as pessoas que não reconhecem Deus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Nós precisamos também entender que a condenação, ela se deve a esse coração endurecido e corrupto. Por que essas pessoas receberão o juízo? Talvez são perguntas que muitos fazem. Como que Deus vai vir e castigar e punir essas pessoas, se já não bastassem elas morrerem de forma trágica, perderem as suas vidas, deixando as suas famílias, pais deixando os seus filhos, a sua esposa, esposa deixando o seu marido, os seus filhos, filhos deixando os seus pais? Que coisa mais dolorosa! Tragédias que temos visto, famílias inteiras sendo dizimadas por um simples vírus. Mateus capítulo 15, verso 19, retrata de forma perfeita a realidade que, como nós já acabamos de dizer, que iguala todas as pessoas sem Deus. Quando fala acerca, ou quando apresenta a realidade de um coração ainda não transformado por Deus. E o texto diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eu apresento esse texto, irmãos, justamente para compreendermos a natureza humana, como estávamos sem Deus, os nossos corações completamente voltados para a maldade, e as pessoas só fazem essas maldades como algo natural, algo que faz parte da sua própria natureza. É claro que nos choca, é claro que isso, quando nós vemos, nós ficamos indignados, mas precisamos entender que essas pessoas,
estão completamente perdidas, cegas no seu entendimento. Nós vemos as Escrituras dizendo acerca da obra do diabo, que o diabo vem para cegar o entendimento dessas pessoas, para que a luz de Deus não possa ser o agente para que essas pessoas possam enxergar a pessoa de Jesus Cristo. Além de nós percebermos neste texto esta ameaça flagrante da ruína espiritual de Israel, de Jerusalém, da Galileia, como nós vemos nos versos de 1 a 5. Mas nós precisamos, em segundo lugar, compreender que este anúncio de Jesus Cristo, esse texto que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui, trata-se também de um amável estímulo à conversão, feito na forma de uma parábola, que visava, portanto, mostrar a misericórdia, o perdão, a longanimidade de Deus de forma concreta ao povo todo e a cada indivíduo mediante o arrependimento. Nós percebemos no texto falando sobre a necessidade de se arrepender, de se voltar para Deus, de sermos sensíveis a essas situações que nos rodeiam, que nos envolvem. E percebemos que há um Deus justo, um Deus que pune o pecado, que condena o pecador não arrependido, mas é um Deus de amor que está de braços abertos, oferecendo a sua graça, a sua misericórdia àqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, meus queridos, nas palavras de Jesus, nós vemos essas duas realidades. Percebemos inicialmente a degradação do ser humano sem Deus, o qual é condenado por atos de maldade, falta de arrependimento, mas também percebemos a graça e a misericórdia de Deus ao pecador arrependido. E nós vemos que, como consequência do arrependimento, há frutos em sua vida. Não adianta dizer que se arrependeu, que é uma nova pessoa, sem demonstrar frutos visíveis em sua vida. Meus queridos e amados, sem Cristo, todos se encontram no mesmo barco que afundará para a condenação eterna. Ao passo que com Cristo todos serão salvos para o pleno desfrute de uma vida eterna. A pergunta é saber o que eu e você desejamos para as nossas vidas. Porque, como nós estamos percebendo nessa mensagem, é necessário uma autoavaliação. É necessário olharmos para aquilo que está acontecendo fora e fazermos uma avaliação interna da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, como que temos levado a nossa vida cristã, para que esses eventos externos possam levar a uma mudança necessária interna. Mas algumas perguntas, portanto, que eu faço: como que esta parábola de Jesus influencia diretamente na minha vida em termos de frutificar onde eu estou plantado? Onde Deus colocou você, na sua casa, com esta família, neste emprego, nesta igreja, neste bairro, como que eu e você podemos e precisamos frutificar? Quando olhamos para esta parábola, para esta ilustração desta figueira infrutífera, onde nós vemos ali o seu Senhor indo procurar frutos e não encontra qualquer tipo de fruto nela. Será que isso leva cada um de nós a avaliarmos quais são os frutos em nossas vidas, no local onde nos encontramos? Como que os eventos atuais, meus queridos, de caos mundial, na saúde pública, na economia, nos sensibiliza para uma avaliação espiritual rumo a um avivamento?
Sempre falamos sobre avivamento, sempre falamos sobre esta ação de Deus que modifica a realidade da igreja, que nos leva para um outro patamar na nossa espiritualidade. Mas é muito teórico, porque falta de fato joelho no chão, falta oração para mim e para você, falta nós ansiarmos por isso. Talvez as implicações de um avivamento sejam grandes demais, é um alto preço que precisamos pagar para que possamos viver isso nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. E fato é que muitos não estão dispostos a pagar esse preço. Querem um avivamento, mas não querem se arrepender dos seus maus caminhos. Não querem se arrepender das suas atitudes. Quais as áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas para que desfrutemos de um novo tempo como igreja de Cristo? Será que eu e você já paramos para avaliar nesse um mês que estamos tendo já de reclusão? Quais são as áreas das nossas vidas que nós percebemos que precisam de mudança? Talvez o nosso lidar com a nossa esposa, as esposas com os maridos, a atitude dos filhos para com os seus pais. No que diz respeito à maneira como nós lidamos com o nosso próprio eu, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nós sabemos que desagrada a Deus. Quais são essas áreas que nós percebemos que precisam de um agir sobrenatural de Deus, para que assim nós possamos desfrutar como igreja de um tempo de avivamento, um tempo abençoado na nossa vida eclesiástica? Há alguns pontos que eu gostaria de destacar ainda nesta parábola da figueira infrutífera. Primeiro, queridos, que uma figueira sem fruto, ela era inaceitável na sua região. A Palestina é um local onde a figueira poderia produzir até 10 meses por ano. Então, se uma figueira não frutifica, isso no mínimo é estranho. Mas isso não é apenas estranho, mas é inaceitável, porque há uma localidade onde tudo se torna favorável para que ela produza. E às vezes nós temos sido um terreno fértil para a vida de muitas pessoas, para que elas possam crescer, para que elas possam produzir frutos. Mas a nossa igreja, meus queridos, tem produzido pouco. Porque muitas pessoas que poderiam produzir não produzem. Certamente nós estamos fazendo o que podemos fazer. Poderíamos certamente fazer mais, mas temos certeza de que temos aqui na nossa igreja semeado fielmente a palavra da verdade, que temos investido em estudo bíblico, dando para os irmãos um alimento saudável. E a pergunta é, por que alguns crescem? Por que alguns estão se alimentando? Por que alguns estão crescendo na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus, mas nós vemos outras pessoas do mesmo jeito, não crescem, e ainda algumas que estão piorando no seu relacionamento uns com os outros, e no seu relacionamento com Deus, se é que isso é uma realidade. Portanto, não haviam razões aparentes dentro do texto que é colocado para que essa figueira não produzisse. Segundo o nosso texto, nós vemos que ela foi plantada no solo fértil, ela foi plantada junto a uvas. O texto não está falando ali de uma videira infrutífera, mas de uma figueira infrutífera. As uvas produzem, mas os figos não. A figueira não está produzindo figos, conforme o verso de número 6. A figueira, meus queridos, ela traz um simbolismo. E o seu
significado é de paz e de prosperidade. Mas quando nós trazemos isso para a realidade do povo de Deus, esta não é a realidade. A princípio, esta não era uma realidade percebida pelo dono da vinha. Ele não percebe que a paz está estabelecida. Ele não percebe que há prosperidade no meio do seu povo. A figueira representa também a própria liderança do povo de Deus. Um povo em que Deus investe o seu tempo, investe o seu suprimento material e espiritual, mas é um povo que se recusa a andar segundo o coração de Deus. Não dá para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor não me alimentou. Senhor, o Senhor não preparou um terreno fértil para que eu pudesse produzir. O Senhor não me deu os instrumentos. O Senhor não me deu condições para frutificar. Meus irmãos, não tem condições de colocarmos a culpa em Deus. Não podemos colocar a culpa na igreja. Precisamos olhar para nós e vermos se de fato temos compreendido a nossa responsabilidade de frutificar. Jesus está condenando, portanto, a esterilidade do seu povo, a falta de fruto. Era para que Israel pudesse ser uma nação sacerdotal, um lugar em que os povos teriam o povo de Israel como um referencial de povo de Deus, um lugar de favor, um lugar da habitação de Deus, um lugar que representa a presença de Deus, mas nós vemos que muitas vezes isso não é a nossa realidade. O uso por Jesus desta figueira no meio de uma vinha representa algo que foi tido como povo de Deus, se encontrava no meio do povo de Deus, mas que se recusa a produzir os devidos frutos que deveria ser, portanto, cortada para que não trouxesse qualquer prejuízo para a sua vinha. Aquele que não produz prejudica aquele que produz. Por que cortar? Por que não deixar aquela figueira no meio das uvas, da videira? É para que não houvesse prejuízo. Então, certamente, o dono daquele local, na sua intenção, seria preservar aqueles que estão produzindo. Hebreus capítulo 6, verso de 4 a 6, passa para cada um de nós essa realidade de um grupo de pessoas que estiveram presentes, ambientados nessa realidade espiritual, experimentaram toda a realidade da ação de Deus dentro do povo, no meio do povo de Deus, mas que no final de tudo acabou apostatando, abandonando a sua fé. E o texto diz assim, Hebreus 6, 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Esta é a realidade de um povo que acha que é povo, mas ainda não tomou a decisão de reconhecer Jesus Cristo como seu Rei, como Senhor absoluto. Então ele fica no meio do povo durante algum tempo, mas daqui a pouco, com as pressões, ele acaba abandonando esta realidade para viver a sua própria vida. E fato é que essas pessoas nunca tiveram um encontro com Jesus Cristo. Eles não perderam a sua salvação,
O texto não está falando isso, ainda que alguns usem esse texto para confirmar que a salvação ela se perde. Mas trata acerca de pessoas que foram convertidos sociais, estiveram ambientados no meio da igreja, no meio do povo de Deus, eles gostam de estar aqui dentro, eles participam dessa realidade, eles cantam os cânticos, eles oram igual às pessoas que oram aqui dentro, pessoas convertidas, eles usam os mesmos linguajares, o mesmo linguajar que nós usamos, mas não tiveram um encontro com Jesus Cristo. É preciso que nós possamos compreender o que de fato é o arrependimento. Eu coloco que, segundo o dicionário, arrependimento significa o ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão, ou seja, algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, contrição, mudança de decisão, ter mágoa ou pesar dos erros ou faltas cometidos, mudar de opinião, de parecer e de propósito. Mas claro que esta definição ela está correta, mas nós temos também a definição de arrependimento segundo as Sagradas Escrituras e segundo ela nós temos uma definição dessa palavra arrependimento que significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, de temperamentos e tantas outras coisas. Meus queridos, é necessário nessa compreensão perceber que os nossos atos, eles nos afastam do nosso Deus, rompem o nosso relacionamento com Deus. Portanto, queridos, arrependimento, segundo as Escrituras, implica em transformação completa de vida. É busca por santidade, é um profundo desejo e decisão de não cometer os mesmos erros. Há uma frase do Marquês de Maricá que é muito interessante, que diz assim: o arrependimento é ineficaz quando as reincidências são consecutivas. O arrependimento é ineficaz quando as reincidências são consecutivas. Por que ele diz isso? Porque não há arrependimento quando nós continuamos a cometer os mesmos erros. Queridos, o sentimento causado pelo verdadeiro arrependido faz com que ele tenha plena consciência dos seus atos, ao ponto dele se sensibilizar. Ele é tomado por uma profunda e verdadeira tristeza pelos danos que ele cometeu a si próprio, a Deus e aos outros. Perceba essa mudança de mente. Há uma sensibilização dessa nossa percepção acerca dos nossos erros e os seus efeitos. Então, como causa disso, ele toma de fato uma decisão de não mais incorrer nos mesmos erros, para não causar mais mal a si próprio ou aos outros. Nós vemos, meus queridos, que esta parábola traz aqui a perspectiva do ofendido pela ausência de frutos. Não apenas é necessário que nós possamos olhar para dentro de nós, mas que nós tenhamos uma percepção clara para com o nosso Deus, que é o maior ofendido por falta de frutos nas nossas vidas. E eu destaco 3 coisas. Primeiro, que há uma clara e profunda frustração e tristeza do dono da vinha quando a sua figueira não produz o fruto esperado. O texto no verso 7 diz que já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Perceba que ele esperou 3 anos para que essa figueira pudesse produzir e ela não produziu, e ele chega à conclusão que ela deveria, portanto, ser cortada para não inutilizar a terra. A segunda observação que eu faço nessa perspectiva do ofendido pela ausência de frutos é que aquele que então cuidava da vinha, ele intercede pela figueira.
em favor da figueira, ele roga ao seu Senhor por misericórdia, assumindo ali uma responsabilidade de investir todos os seus recursos possíveis por mais um tempo, ainda na esperança de que ela pudesse ainda vir a produzir frutos e trazer alegria e prazer ao seu dono. Então nós temos ali aquele trabalhador falando assim, ainda não, vamos esperar mais um ano, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para que ela possa vir a produzir, vamos esperar mais um ano, e quem sabe se não produzir, aí o Senhor então tem permissão, não que ele estivesse esperando permissão do seu Senhor, que o dono manda, claro, mas ele roga por misericórdia, para que então depois de um ano o Senhor pudesse então exercer juízo sobre aquela figueira. Terceiro e último destaque que eu faço sobre essa perspectiva do ofendido pela ausência de frutos é que o trabalhador da vinha, ele também não se engana, pois sem frutos não há esperança de salvação para ninguém. Sem frutos, nem a figueira poderia sobreviver. Isso é assim com a figueira, isso é assim com as nossas vidas. Sem fruto não sobrevivemos. E essa compreensão, ela fala sobre a realidade futura. Fala sobre onde eu e você estaremos após a morte. O verso 9 diz, se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, condene a morte, a destruição. A pergunta central que temos diante dessas observações na perspectiva do ofendido é que em face à falta de frutos e ao juízo divino sobre a figueira infrutífera, como devemos perceber os sinais que apontam para a iminência da volta de Cristo e de sua procura por frutos dignos de arrependimento em nossas vidas? Nós percebemos que há uma condenação iminente. A figueira não está produzindo. Como que eu e você podemos perceber os sinais que estão acontecendo fora, que falam sobre a vinda de Jesus Cristo? E na vida de Jesus Cristo, ele procurará na minha e na sua vida frutos de arrependimento. Será que ele vai encontrar isso? Meus queridos, o fato é que a falta de frutos, de arrependimento, eu destaco que evidencia a falta de temor a Deus e o desejo consciente de permanecer na prática do pecado. E todo aquele que assim procede confirma a sua verdadeira filiação e destino. 1 João, capítulo 3, versos 8 e 9, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha a ação de Jesus Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Nova criação exige nova conduta de vida. O Senhor Jesus Cristo espera que nós possamos nos arrepender dos nossos erros. Todos nós pecamos. E conforme pecamos, precisamos reconhecer as nossas falhas e clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe. Ainda concluindo a nossa mensagem, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, traz para cada um de nós essa perspectiva do que é o verdadeiro arrependimento na percepção de Deus e o que é o arrependimento na perspectiva mundana. E o apóstolo Paulo diz assim que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Arrependimento não é remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Portanto, tristeza, segundo Deus, ela permite ao homem pecador olhar o pecado pela perspectiva de Deus, o que naturalmente
produz frutos. O verdadeiro arrependido tem a perspectiva de Deus em relação ao pecado. Quando ele percebe que não há produção de frutos, ele consegue enxergar isso na sua vida, e isso traz uma angústia no seu coração e leva ele a um arrependimento sincero. E a tristeza, segundo o mundo, ela impede que o pecador compreenda a dimensão da ofensa contra Deus e da condenação que o aguarda. O remorso não possibilita a pessoa de compreender a ofensa que cometeu contra Deus, e ela também não tem a possibilidade de compreender a condenação que o aguarda. Encerrando a nossa mensagem, eu encerro com uma pergunta. Quais são os frutos que são produzidos em nossas vidas? Ou quais serão esses frutos produzidos em nossas vidas após o caos que estamos enfrentando atualmente? Voltaremos à normalidade ou seremos crentes diferentes? Frutos ou não? Frutos que levam à vida eterna, frutos de arrependimento, ou uma conduta de frutos que levam à condenação. Vamos orar, clamando a Deus pela sua graça, sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, louvado seja o teu nome por esta palavra que tem o propósito de nos levar à reflexão sobre como temos percebido os eventos aí fora. Tudo aquilo que acontece, se de fato elas têm nos levado à compreensão acerca da tua vinda, que está às portas, para que isso nos leve ao arrependimento, a uma consideração da nossa ofensa ao Senhor, porque o nosso pecado ofende ao Senhor e à tua santidade. Que esta mensagem transforme a nossa vida, leve-nos a uma sensibilidade para percebermos que precisamos da ação do Senhor em nós, nos purificando, nos perdoando de todo pecado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos, em nome de Jesus.